Dor no peito, estresse, ansiedade, tudo isso pode ser sinal de vários problemas, não é de uma mesma coisa, mas é muito comum que não seja um problema no coração. Muitas pessoas me procuram dizendo assim: olha, Estela, eu sinto uma dor nessa região, é uma dor aguda, é uma dor muito forte, eu não consigo nem respirar, se eu respirar muito fundo dói mais, dá pontada, piora quando eu tô estressado por alguma situação que eu tô passando. Algumas até falam, nossa, ela é uma dor mais aqui do lado esquerdo, bem onde é o coração, e eu fiquei muito preocupada, já fui no cardiologista, já fiz todos os exames e não deu nada. E aí eu sempre digo, que bom que não deu nada. Mas normalmente as pessoas falam, como que bom? Eu quero ter o nome do que é que tá acontecendo comigo, eu quero entender o que é que tá acontecendo. Então, por isso, quando a gente faz exames, de certa forma, a gente tem uma expectativa que apareça alguma coisa no exame para que a gente tenha um caminho, uma direção a seguir e resolva aquele problema. Mas lembre-se que se você fez um monte de exames e não deu nada nos teus exames, está dizendo que está tudo bem, agradeça, porque não significa que você não tem nada, não significa que você não precisa ainda encontrar o seu caminho e entender quais são os conflitos que estão acontecendo no seu corpo. Só significa que você não tem muitas vezes uma coisa mais grave que já afetou um órgão seu, por exemplo, que é o caso quando a gente tem o músculo do coração comprometido e a pessoa está infartando. Então eu tenho uma dor no peito e preciso rapidamente ir para um hospital porque eu estou infartando, né? Então é uma condição muito mais grave que pode estar em que a sua vida tem risco. Agora, se você não tem isso, que bom! Ainda assim você tem dor? Ok, então precisamos entender o que está acontecendo. As tensões da musculatura do nosso corpo, e quando eu falo de musculatura, não estou falando só dessa musculatura que a gente trabalha na academia, por exemplo, mas o estômago tem musculatura, o intestino tem músculo, o diafragma é um músculo da respiração, o principal músculo da respiração. Então, o esôfago, quando você come, a digestão acontece porque tem todo um trato digestório, onde o alimento vai percorrendo o seu caminho através de músculos que vão contraindo e relaxando. Tudo isso tá passível de ter pontos de tensão também e, digamos assim, não funcionar tão bem nos seus movimentos e começar a gerar dor, tá? Então, só para a gente ter uma explicação mais simples sobre isso. Então, veja, o emocional, as condições que a gente sente, né? Tudo aquilo que a gente pensa, a forma como a gente olha para a vida, as situações que a vida traz pra gente, vão fazer a gente sentir de uma determinada forma. Cada um, inclusive, vai sentir de uma determinada forma. Porém, nós vivemos numa época ainda de muita tensão. Embora a gente tenha muitas condições favoráveis, eu estou comparando com os nossos antepassados, muitas vezes que lutavam mesmo pela sobrevivência. De alguma maneira, hoje a gente tem um acesso à tecnologia maravilhoso, mas ainda assim a gente carrega essa questão, parece que a gente está sempre ainda tendo que sobreviver. Então, a gente pode ter conflitos na nossa família que, de alguma forma, a gente acaba agindo como se a gente tivesse que sobreviver naquele ambiente e não é um ambiente favorável. Dentro das nossas casas pode ser um ambiente muito tóxico e a gente está ali, nasceu ali, está imerso naquele lugar. O trabalho, o ambiente de trabalho que a gente está também pode ser um ambiente muito tóxico. O que é tóxico? É mesmo que libera na gente toxinas no nosso corpo.
e começa a causar prejuízo de forma crônica, né? Com o passar do tempo, vai causando doença mesmo. Então, veja, tanto o infarto, né, a questão do infarto quando o coração está doente, quanto uma questão que ainda não é um problema cardíaco, pode vir a ser ou não, mas é uma questão muscular, né, do corpo, as duas questões, os dois problemas, eles podem trazer sinais até parecidos, muito parecidos. Então é importante, se você tem dúvida da dor que você está sentindo, consultar um especialista e descartar essas questões mais graves, mais que são mais urgentes, tá? Fora isso, se você já descartou essas questões, você ainda tem que trabalhar e entender o que está acontecendo no teu corpo. O corpo está dando um sinal, o que é que está acontecendo. Essa região do peito, onde a gente tem o coração, a gente tem os pulmões, então é a área que a gente respira continuamente. Então você tem a contração dos pulmões, entra ar, sai ar, o coração entra sangue, sai sangue, ele tá bombeando num ritmo frequente. Então a gente tem ritmo da respiração, ritmo do coração e assim. Quando a gente está num ambiente nocivo, que nós sentimos como nocivo, um ambiente, por exemplo, que você não pode relaxar, tá? Então, da mesma forma que o coração contrai e relaxa, nós, no nosso corpo como um todo, para termos saúde, precisamos ter momentos em que a gente está mais tenso e momentos em que a gente pode relaxar. Se a gente vive em tensão, você vive preocupado, preocupada com alguma coisa, isso vai gerar marcas no teu corpo, vai gerar cicatrizes, digamos assim, pontos de tensão no teu corpo. Nesse caso, pode estar gerando pontos de tensão que estão refletindo nessa área do peito, né, do centro do peito, e que estão aparecendo com esses sintomas, tá? Então, não significa que a tensão é só aqui. Você pode ter, por exemplo, tensões no estômago por coisas que você não consegue digerir. Quando eu digo coisas que não consegue digerir, é desde alimentos que você pode não estar conseguindo digerir, a gente precisa identificar isso, até situações que você não consegue digerir. Não desceu, sabe aquilo que a gente fala? Aquilo que fulano me disse não desceu. Então você não conseguiu processar aquilo, tá no teu corpo, ok? Ambientes então que você não consegue relaxar, você não consegue se exprimir naquele lugar, né? Ser exatamente como você gostaria de ser, você tem que estar sempre muito polido, muito polida, ou até mesmo você se sente forçado a agir de uma forma que você não gostaria. Então tem muitas pessoas que se queixam dos ambientes assim, onde tem metas e metas e tudo é dinheiro e não vê o lado humano. Tem muita gente que se queixa de ambientes assim. Outras pessoas, por outro lado, se queixam de ambientes em que elas querem produzir, elas sentem que elas têm mais para dar e o espaço não permite. Parece que as pessoas querem de uma outra forma, que não a forma que ela quer. Enfim, a gente precisa trabalhar isso e identificar. Às vezes vai ser na fala, procurar um profissional, alguém que você possa falar sobre isso e você mesmo já vai começando a entender o que está acontecendo para fazer um planejamento do que é que você vai precisar mudar. Então eu falo que esses sintomas nessa região né, esse estresse contínuo, essa sensação de se sentir oprimido, quer dizer, você fica fechado, eu não consigo expandir, eu tô fechado, fechada aqui, e isso reflete nessa região do peito. Veja, é uma forma inteligente do nosso corpo, uma forma automática, inteligente do nosso corpo dizer assim, sinta menos, sinta menos. Então, quando a gente sente um ambiente nocivo, você vai respirar menos. Respiro menos, cada vez menos. Vou respirar bem pouquinho, só o suficiente para sobreviver. Quando eu respiro menos, eu sinto menos. Então, se tem uma pessoa, por exemplo, que tá gritando, a outra que fala de uma forma que ofende, às vezes não precisa nem ser com as palavras, né? Às vezes uma pessoa que, por exemplo, tá raivosa, né? Uma pessoa colérica perto da gente, ela pode até falar, ela não precisa
falando palavrão, mas ela traz já aquela energia de raiva e isso já é tóxico, isso já contamina. Principalmente as pessoas mais sensíveis. Então, mais sensíveis, elas estão ali nesse ambiente, captam isso para si, e uma forma de se defender, veja, se o ar aqui tá poluído, se o ar tá tóxico, você vai respirar profundamente? Não. Você vai fazer o quê? Vou respirar menos. Tá cheio de fumaça, né? Tóxico, toxina. Vou respirar menos para me preservar. E aí, quando eu puder ir para o ambiente, por exemplo, né? Uma floresta com aquele cheiro de mata, bem gostoso. Aí eu posso. O que a gente faz? Naturalmente, instintivamente, a gente respira profundamente, porque aquilo oxigena o nosso corpo, aquilo é vida pra gente. Então, um ambiente onde a minha vida tá em risco, de certa forma, entendem o que eu tô falando? Eu respiro menos, eu vou sentir menos. Então, como eu não consigo me livrar dessas situações, eu tô colocando pessoas, porque geralmente as nossas questões são com pessoas, mas nesse ambiente em que tem essas toxinas, eu sinto isso de alguma forma, eu vou respirar menos pra me preservar. Ok? Então veja, se você tá sentindo isso, né? Chega a doer para respirar, dói o peito, estresse, ansiedade, palpitação, pode dar até dor no estômago, ou não consigo comer direito, alguma coisa, né? Tensão na área, pode vir para a região dos ombros também, enfim, você tá fechado para se proteger. E já tá aparecendo dor, por exemplo. Então, você precisa se cuidar ainda mais. Normalmente, a gente aprende a se cuidar assim, zero, né? Mesmo nas famílias e na escola, nas religiões, a gente aprende a se cuidar zero. A gente aprende sobre a gente mesmo, assim, meio que zero, nada, né? Então, a gente tem que, acaba tendo que caminhar mesmo para se conhecer e se libertar dessas amarras todas. Mas quando você começa a identificar que está num ambiente assim, então você tem que se cuidar ainda mais. Eu fiz um outro vídeo com 8 técnicas para você fazer em você mesmo, são alguns movimentos, técnicas de liberação dessa região que vão te ajudar muito nesse processo. Então, se tá sentindo a dor diminuir ou ficar sem a dor, você pode fazer, pode repetir, vai trazendo esse momento para sair, né? Porque às vezes você tá num ambiente tóxico, aí você sai do ambiente tóxico, mas a toxina já tá em você. E mesmo que você tá num outro ambiente, você não consegue, né? Você pode, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, tá lá na floresta, mas você não consegue mais sair, as toxinas estão em você. Então, além da gente conseguir ir para um ambiente, fazer uma mudança de ambiente, às vezes isso não vai ser imediato, quer dizer, amanhã você vai ter que voltar para a mesma casa, você vai ter que voltar para o mesmo trabalho, você não vai conseguir fazer essa mudança imediatamente. Então, a minha sugestão é que você se cuide ainda mais, começa exatamente cuidando disso que está aparecendo como sintoma para você. Peraí, escutando o corpo, passa a escutar, presta atenção, o que é que o meu corpo está dizendo? E aí você vai cuidando e vai recuperando isso. Então, se você percebeu que está respirando menos, vamos liberar essa respiração para você conseguir respirar de uma maneira mais livre, mais ampla, consequentemente trazer mais oxigênio, mais energia para o seu corpo, mais vida mesmo. E precisa realmente de mais vida para conseguir permanecer o tempo que você acha que precisa permanecer, por exemplo, nesse ambiente de estresse ou nessa situação que você está precisando passar. E assim você vai se preparando para a mudança que você precisa fazer. Então, o que eu venho trazer nessa reflexão é isso. Uma coisa que eu esqueci de falar. O coração é o órgão da coragem, né? Coragem, é a origem da palavra. Então, exatamente, né? O coração tá se fechando, chega, dói.
às vezes tá faltando coragem pra gente mesmo, e tá tudo bem, não é pra se julgar, mas é só pra perceber, realmente tá difícil aqui, a minha coragem tá ficando menor, e eu tô diminuindo nisso, nesse espaço, então eu vou trabalhar para me fortalecer, para voltar, para alimentar a minha coragem. Coragem para quê? Para que você precisa de coragem nesse momento? Pega um papel, uma caderneta, alguma coisa e anota isso, faz essa reflexão. Como que tá a sua coragem em relação a essa situação que você vive de estresse, que te causa ansiedade ou desse ambiente tóxico? Você tem medo da mudança? Qual é a mudança que você precisa fazer nesse momento? Então, qual é o ambiente que você vive e qual é o ambiente que você gostaria de viver? Você pode escrever um pouco sobre isso, você pode falar, gravar, ou mesmo procurar alguém com que você possa conversar, um terapeuta, alguma coisa, para você ir compreendendo esse processo, trazer para consciência, né? Tornar isso perceptível e não só aquilo que está fixado no corpo, tá? E uma forma de você facilitar para perceber isso, porque quando a gente começa a ficar tudo tão preso, né, dentro do nosso corpo, que a gente só sente os sintomas, só sente a dor, só sente o estresse, a ansiedade, a angústia, e não consegue mais ter clareza das coisas. Então, por isso que é importante a gente tirar 5 minutos, que seja, para começar a cuidar do nosso corpo. Tirando a tensão, você vai começar a ter clareza, até do que pode ser feito, e começar a encontrar caminhos. Quais são os caminhos nesse ambiente que eu tô? Quais são os caminhos nesse ambiente que você tá? Não sei, você vai precisar se retirar imediatamente? Precisa dar uma pausa? Precisa tirar umas férias desse ambiente que você tá? Precisa mudar de setor, de local, de bairro, de vizinhança? Não sei qual é a situação que você precisa trabalhar. Mas antes de tudo, trabalhe em você mesmo para poder perceber e trazer clareza. Então, eu sugiro que você faça esses movimentos, me conta, inclusive, se você fizer, como que foi. Ai, não adiantou nada, Estela. Ai, melhorou um pouco. Ai, melhorou muito, melhorou totalmente. Eu repeti, eu consegui fazer, eu gostei, eu achei chato. Me conta o que você achar, porque tem outros movimentos também que eu posso passar para vocês e que pode ajudar muito. O importante é que a gente não adoeça por conta dessas condições ou por conta, sei lá, das maluquices de outras pessoas, e que a gente vá se recuperando para que a gente possa exercer a nossa função, o nosso caminho no mundo, que a vida tenha sentido, tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude. Comenta pra mim, manda mensagem e logo eu volto com mais novidades.